Aleluia, amém. Glória a Deus. Então abre tua Bíblia lá em Hebreu capítulo 3, versículo 7. Meus amados, Hebreus capítulo 7. Eu dei por nome a essa palavra de hoje: não endureças o teu coração. Não sei se endureças é a palavra correta, mas não feches o teu coração. Capítulo 3, versículo 7. Diz assim: quem encontrou diz, achei. Aleluia. Por isso, como diz o Espírito Santo, versículo 7: hoje ouviram a sua voz e não endureceram e endureceram o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Versículo 11: assim chorei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Versículo 12: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste de Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo em que a chama hoje, a fim que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nós tornados participantes de Cristo, de fato guardamos firme até o fim a confiança desde um princípio tivemos. Como se disse, hoje, se ouvisses a sua voz, não endureças o teu coração como foi na rebelião. E aquele que ouviram assim mesmo, e mesmo assim se rebelaram, não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, e contra que Deus se indignou durante 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E quem jurou que não entraria a seus descansos são, senão os que foram desobedientes? Assim vimos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, por esse tempo. Pai, eu te peço que a gente possa ser terra fértil para receber da tua palavra, Deus. Fala com a gente. Espírito Santo, fala com a gente. Senhor, nós nessa noite, nós repreendemos, Senhor, toda preocupação. Repreendemos, Senhor, tudo aquilo que nos tira o foco, todo o cansaço, que nos tira o foco, Senhor, de receber a tua verdade, o teu direcionamento nessa noite. E eu te peço, em nome de Jesus. Meus amados, uma das coisas que eu estava prestando atenção e deu uma analisada hoje, o que seria um coração endurecido? O que seria uma pessoa com um coração duro? Depois vamos falar um pouquinho sobre rebelião. Mas pessoas que escutam a voz de Deus, que escutam o direcionamento de Deus, mas ainda o seu coração está duro. Uma das definições de coração endurecido, segundo o dicionário bíblico, a palavra coração, a Bíblia considera coração a personalidade humana, produzida por coisas normalmente atribuídas à nossa mente e às nossas emoções. Faz um tempo atrás eu falei que nós éramos tripartito, não sei se vocês lembram disso. Trino é Deus, mas nós somos tripartito. Deus é trino porque são três pessoas em uma, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos tripartito, corpo, alma e espírito. Cada vez que a palavra de Deus fala de coração, está falando de nossa alma, que as nossas emoções,
quer dizer que a Bíblia traduz como coração, mas se a gente for colocar a nossa alma em algum lugar do corpo, nós iríamos colocar a alma, as nossas emoções aqui na nossa mente. Por isso a definição bíblica diz que um coração endurecido atribui a natureza humana das suas emoções. Quer dizer que muitas pessoas conhecem Deus, conhecem a palavra de Deus, recebem a palavra de Deus, mas ainda as suas emoções estão cauterizadas para aquilo que Deus tem para a sua vida. E por isso que muitas vezes a gente não entende como é possível que pessoas que conhecem Deus, conhecem a verdade, continuam fazendo aquilo que é errado diante dos olhos de Deus. É porque as suas emoções, que muitas vezes feridas e machucadas, não nos permitem receber tudo de Deus para nossas vidas, e não conseguimos visualizar o reino de Deus em nós. Então o autor de Hebreus diz: cuidado com ouvir a voz, mas não endureças o teu coração. Coração endurecido é a falta de capacidade de discernir o ambiente espiritual. É como a cauterização da minha alma, cauterização dos meus desejos. O orgulho também pode cauterizar as tuas emoções. O orgulho pode fazer com que tua mente seja cauterizada. A pessoa que acredita saber tudo. Hoje eu estava dando aula de Filemão na Shokun, e uma das coisas que a gente estava falando na sala de aula era que Paulo está mudando um sistema de crença na vida de Filemão, porque ele era um amo e tinha um escravo que estava vindo ali. Mas as mesmas circunstâncias do dia a dia, as circunstâncias do dia a dia do hábito e da cultura dele, fazia com que Filemão não conseguisse enxergar o amor de Deus na vida de Onésimo. Por isso Paulo, no versículo 10 de Filemão, ele tem que fazer uma intervenção. Diz: conheço do teu amor, conheço da tua graça, conheço daquilo que tu faz pelos santos, e em nome desse amor eu quero te pedir pelo meu filho Onésimo, em qual eu encherei nas minhas prisões. Ele trata de fazer ele entender que aquele amor que conquistou ele, que foi o amor de Jesus Cristo, que pagou o preço por ele, esse mesmo amor, ele precisa refletir para a vida de Onésimo. E muitas vezes a gente recebe esse amor, a gente recebe a graça de Deus, mas a gente não consegue, pela cauterização da nossa mente, das nossas emoções, não conseguimos deslumbrar isso para a vida de outros. Endurecemos o nosso coração, a nossa mente, as nossas emoções, e não conseguimos discernir. E o orgulho faz com que a gente se ache muito espiritual e muito merecedor de muitas coisas. Por isso temos um grave problema na igreja em outros países. Agora não posso dizer no Uruguai, porque tem gente do Uruguai aqui, mas tem em outros países por aí. Pessoas orgulhosas espirituais. Tu já escutou? Que orgulho espiritual que tem esse irmão. São aquelas pessoas que já tem tempo na igreja, que não acontece isso aqui na nossa igreja, mas tem muito tempo na igreja, mas eles não têm a humildade de reconhecer que eles precisam ainda de Deus. Conhecem tanto de Deus, têm tanta experiência com Deus, mas eles não conseguem quebrantar o seu coração diante de Deus, para que Deus possa fazer o novo dele na sua vida. Então esse orgulho espiritual faz com que ele cauterize a sua mente, endureça seu coração, e não permitem que Deus faça as coisas novas que Deus tem para a tua vida. O orgulho não te deixa ser transparente, e o orgulho não te deixa tu realmente mostrar quem tu é. Por isso o orgulho faz com que a gente use muitas máscaras para aparentar algo que eu não sou. E eu chego aqui na nossa igreja, tudo bonitinho, limpinho, cheirosinho, e muitas vezes cheios de máscaras, porque meu coração ainda está endurecido para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. O orgulho, esse orgulho espiritual. O orgulho também faz com que o nosso coração se endureça. A soberba, um coração enganado.
Pessoas que tratam de entender e conhecer de tudo, e eles não têm um coração ainda ensinável para o que Deus tem para a sua vida. E o autor de Hebreus diz, ele está contando aquele evento que acontece lá em Números, capítulo 12, 13, 14, está contando aquela parte da história onde o povo de Israel, Moisés manda os espias chegar lá, estavam em Cádiz Barneia, chegar lá na terra prometida para que eles possam ver como era a terra, e ele diz assim, vocês olhem a terra como está, olhem os frutos, veja se a terra realmente ela é fértil, veja o povo, se tem cidades fortificadas, como são as cidades, e ele está dando um parâmetro de como seria a terra, aquela terra que era uma promessa para eles, que durante anos estavam esperando aquela promessa. Eles chegaram em aquele momento onde eles iam conquistar aquela terra, e eles começaram a duvidar do poder e da soberania de Deus, e o coração se endureceu, as emoções se endureceram, a não ser Josué e Caleb. Eles viram, deslumbraram algo diferente, e por essa incredulidade, por essa falta de fé, diz que o povo começou a murmurar contra Moisés e contra Deus. Depois tu pode dar uma lida ali. Começaram a murmurar ao ponto, diz, nós vimos os filhos de Anak, e nós parecíamos o quê? Gafanhotos diante deles. Uma pessoa com a mente cauterizada, com as emoções bloqueadas, com o coração endurecido, ele tem um sentimento de inferioridade tão grande, que diante da circunstância de dificuldade, ele não consegue ver Deus na vida dele, ele consegue ver os problemas são maiores que eles, ao ponto que tanta inferioridade que eles estão lá, que eles se veem que nem gafanhotos. Mas Josué e Caleb, eles viram através da fé deles, deslumbraram algo diferente através da fé deles. Não, vamos lá, vamos conquistar eles, porque a gente consegue, nós podemos, nós conseguimos conquistar, a gente vai comer eles que nem pão quente. É difícil para nós comer pão quentinho ou não? Não. Então Josué e Caleb, eles deslumbraram algo diferente. Por quê? Porque eles não deixaram de acreditar nos Deus da sua salvação. E muitos de nós temos ouvido muitas promessas, muitas palavras remas, e a gente não consegue viver, porque nosso coração ainda está endurecido. As tuas emoções, as minhas emoções estão endurecidas ao ponto que a gente não consegue deslumbrar o reino de Deus na minha vida. Continuamos sendo escravos, não merecedores, permanentemente nos condenando, quando o texto diz, eu não quero que vocês sejam rebeldes, eu quero que vocês entendam que meu Senhor, que teu Senhor é soberano sobre todas as coisas. Agora, eu estava vendo também o que significa ouvir, a palavra ouvir, tá? Ouvir vem da intenção de obedecer. Escutar significa ouvir e obedecer. Eu escuto e eu avanço. Muitas vezes a gente não entende esse ouvir. Ouvir para nós é somente escutar, mas ouvir é parte da minha existência. Eu escuto e eu vou. Eu escuto e eu avanço. Eu escuto o direcionamento de Deus e eu começo a obedecer aquele direcionamento que Deus tem para a minha vida. Muitos de nós conseguimos escutar e não conseguimos obedecer, mas isso a gente não pode separar, vai junto. Quando falamos de obedecer, ouvir o Salvador, ouvir a palavra, ouvir, a palavra é ouvir, ou enfim, em grego aqui tem um nome estranho, que significa escuta em ação. Escutei e eu faço, escutei e eu caminho. Quantos dos que estamos aqui temos escutado e não temos avançado? Temos escutado a promessa, mas não conseguimos avançar. Temos escutado que Deus tem um sonho para a minha vida. Isso não é um jargão de crente, tá? Porque sabemos que Deus tem sonhos para nós.
Eu falei outro dia, temos 8.663 promessas que são nossas, que são da Bíblia. Mas quantos de nós a gente consegue viver isso? Não conseguimos viver. E por quê? Porque a gente não consegue avançar, porque nossa mente ainda está cauterizada e bloqueada. Não bloqueies tua mente. Começa a abrir o teu coração para aquilo que Deus tem para nós. Deus mostra um padrão de sucesso, felicidade e alegria. Precisamos ouvir, obedecer e caminhar. A fé sem obra é morta. Lembra daquilo? Nós precisamos orar e avançar, escutar e avançar. Quantas promessas Deus tem para nós. Mas o texto também fala de rebelião. Presta atenção, repete 2 vezes esse texto, essa parte do texto aqui. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureças o coração, como foi o pessoal da rebelião, ou como foi na rebelião. Agora, o que é rebelião? Tu sabe o que é rebelião? O que significa rebelião? Uma pessoa rebelde, num momento de rebelião. Aqui nesse texto está, de novo, vamos para lá, para aquele momento onde eles se rebelam contra Deus, porque eles deixam de acreditar em Deus, deixam de acreditar na soberania de Deus. Por isso eles vagam durante 40 anos do deserto, para que aquela geração incrédula, ela morre ali. Mas a definição de rebelião é o espírito do inimigo influenciando em nós. A rebelião é o caráter do diabo manifestando nas nossas vidas. Imagina isso. Samuel fala que a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a idolatria como obstinação. Samuel está falando isso. Quando fala isso para Saul, diz: a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a idolatria como obstinação é como idolatria. Ao contrário, obstinação é como idolatria, e a rebelião é como feitiçaria. Quer dizer que uma pessoa rebelde que não consegue ser direcionado por Deus, ele é a mesma coisa para Deus que um macumbeiro, que um feiticeiro, porque a palavra diz que a rebelião é como feitiçaria. E tem pessoas que dizem assim: não, eu sou rebelde mesmo, eu sou assim mesmo, e que se Deus me ama do jeito que eu sou e pronto. Não é do teu jeito, é do jeito que Deus quer. Deus quer quebrar isso em ti, para que tu possas alcançar, escutar e avançar para alcançar as promessas de Deus. Mas a rebelião não te deixa tu receber correção. Tá? Porque uma das definições de rebeliões, dentro das características da rebelião, a rebelião é uma pessoa que não se deixa corrigir. Não é questionar. Tem pessoas que dizem: não posso questionar nada. Não é isso. Tu pode orar hoje? Não vou orar hoje. Por quê? Porque não quero orar. Isso é rebelião. Não. O questionar não é rebelião. Rebelião é uma pessoa que não consegue receber correção. Tu consegue receber correção? Tu gosta de ser corrigido? Que o pastor diga: não, eu quero te corrigir porque está errado isso, assim, aquilo, outro. Aqui dentro começamos, muitos de nós, aquele orgulho assim. E por isso o orgulho vai da mão da vergonha e não te deixa crescer e avançar. Aquele orgulhinho assim que está dentro assim. Tu é corrigido e esse aqui acha que ele é que esse gordo? É de mim, né? Não estou falando. Que acha que ele é o quê? Sabe tudo? Uma pessoa rebelde, ele não consegue receber uma instrução, direcionamento. Imagina, não sei se tu entra dentro de alguma dessas características, mas se caiu, acerta, começa a analisar teu coração. Instrução, ele não consegue receber direcionamento. Não consegue receber correção, instrução, direcionamento. São pessoas que acham que sabem tudo. Tu conhece alguém que acha que sabe tudo ou não? Eu conheço vários. Tu pode ensinar algo para alguém que já sabe tudo? Sim ou não? É difícil de tu ensinar alguém que o coração dele está bloqueado. É tanto orgulho, porque ele sabe tudo. E se ele não sabe, ele inventa. Mas ele quer saber.
Ele não consegue receber a direção, não consegue receber conselhos, ele não consegue receber disciplina, porque é uma pessoa rebelde. Essas são as características de uma pessoa rebelde. Agora, quantos de nós temos algumas dessas características? Eu falei que em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, fala que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então, se tu é rebelde, tem algumas dessas características, para Deus não é nada diferente a um macumbeiro e feiticeiro. É o que a Bíblia diz. E a obstinação é como idolatria. O que é uma pessoa obstinada? Tem alguns que, para se defender, diz: não, eu não sou obstinado, eu sou perseverante. Tu já escutou aqueles perseverantes? Não, obstinado é uma pessoa que sabe que está errado, sabe que vai dar errado, sabe que está fazendo errado e ele continua fazendo errado. É só por teimoso que ele é. O perseverante é diferente. O perseverante, ele tem um coração ensinável, ele consegue receber instrução. Mas tem muitos irmãos por aí, muitas ovelhinhas por aí, que eles são obstinados. E a Bíblia diz que quando somos obstinados, é a mesma coisa que idolatria. Por que é a mesma coisa que idolatria? Porque nós queremos manipular as coisas do nosso jeito, da nossa forma, para que tudo se faça como eu quero. E aí a gente entra em outro ambiente. Nós chegamos para Deus, temos um relacionamento com Deus, escutamos a Deus, não obedecemos a Deus, fazemos o que a gente quer e queremos que Deus faça do meu jeito, senão Ele não é Deus. E não funciona assim. Lamentavelmente, quero te dar uma revelação: tu não é Deus. E Deus não tem que fazer nada. Ele faz por amor, por graça, por misericórdia. Ele se revela de uma forma única, por amor a ti, porque Ele te ama e quer o melhor para ti. Amor é o bem-estar máximo da outra pessoa. Mas enfim, depois que a gente fala de rebelião, isso do versículo 7, capítulo 3, versículo 7, fala: é assim que o espírito, um coração endurecido, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia das tentações no deserto. Muitas vezes a Bíblia nos fala sobre endurecer o coração. Cuidado com não endurecer o seu coração. Aquilo que está falando no versículo 7. Está falando que a gente não se rebele contra Deus, que a gente não deixe de ser ensinado por Deus, que a gente consiga perdoar e se sentir perdoado. Tu sabe que, falando de Filemão, um dos pontos de Filemão é o perdão. E aqui Hebreus está nos falando também sobre isso. Meu irmão, quantos dos que estamos aqui temos dificuldade com perdoar? Ou é fácil para te perdoar? É fácil para te perdoar? De verdade? É fácil perdoar? Agora, quantos que estamos aqui conseguimos nos perdoar? Quando a gente não consegue se perdoar, quer dizer que aquilo que fez Jesus na cruz por mim não vale muito, porque eu não consigo me perdoar. O perdão não é parte da minha vida. Então, voltar a viver o perdão de Deus, endurecer o teu coração, não é somente tu não estar sensível à voz de Deus, mas não praticar os mandamentos do Senhor. Endurecer o teu coração, as tuas emoções, não te deixa manifestar aquilo que é Deus na tua vida. E nós precisamos ser um reflexo do amor de Deus para os outros. E o perdão é parte disso. E perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem dor. Perdoar não vem uma amnésia na tua cabeça assim, esqueci de tudo. Não, tu vai lembrar dos eventos, daquilo que aconteceu. Só que como as tuas emoções estão feridas e machucadas, ainda está bloqueado, ainda tu não consegues discernir, tu não consegues viver o perdão de Deus. Então tuas emoções ainda estão machucadas e tu não consegues perdoar. Quantos que estamos aqui estamos com dificuldade no perdão? Agora, pastor, é fácil perdoar. Tem pessoas que dizem, não, é fácil perdoar quando de repente alguém passou por ti e não te cumprimentou.
Esse é fácil perdoar. Mas perdoar alguém que realmente te machucou, que realmente te humilhou, que realmente ele fez um divisor de águas na tua vida, que aquele evento te machucou tanto que tu não consegues hoje lembrar daquilo, porque tu começa a doer. Tu já teve que perdoar alguém assim? Que abusou, que estuprou, que mentiu, que te envergonhou, que te humilhou. É aí onde entra a manifestação de não endurecer o nosso coração para a palavra de Deus. Quantos temos obedecido, escutado e não conseguimos obedecer? E muitas vezes andamos de igreja em igreja, de lugar em lugar, escutando um pastor, escutando outro pastor, para que aquele pastor possa falar aquilo que agrade meu coração, para eu poder viver tranquilo com aquilo que eu quero que falem. E meu irmão, deixa eu te dar outra notícia. Nós não podemos estar aqui agradando todo mundo. Nós estamos aqui com uma responsabilidade de pregar a palavra de Deus, para que essa palavra possa fazer uma diferença na tua vida. E como fazer a diferença, tu possas crescer em fé, para que teu coração não se endureça mais e tu possas avançar nos propósitos que Deus tem para ti. Só que a gente não pode estar, assim, continua do mesmo jeito que tu está, meu irmãozinho, que vai estar tudo bem. Não é assim, não funciona assim. Não endureça seu coração, escuta a Deus, obedece e avança. Não faças como na época da rebelião. Não faças como naquela época. Salmo 95 também fala do mesmo evento, e ele faz o mesmo exemplo daquele evento. As circunstâncias fizeram com que os espias, que eram príncipes de Judá, de Israel, não conseguissem ver a soberania de Deus. Muitos de nós, a gente sabemos, conhecemos de Deus, conhecemos daquilo que Ele é soberano e bom, e a gente não consegue viver essas promessas. Porque as circunstâncias permanentemente estão me jogando para baixo, e eu estou vendo aquele gigante mais gigante do que realmente eles são. Os israelitas, eles endureceram seu coração quando desobedeceram os mandamentos de Deus. Meu querido, por que nós desobedecemos? Quantas coisas hoje tu sabe que tu não deve fazer e continua fazendo? Agora a pergunta do milhão é: por que a gente faz isso? Se tu sabes que está errado, por que tu faz? Porque a gente tem uma tendência a desobedecer Deus. Porque temos uma tendência a fazer aquilo que nós queremos. Porque temos uma tendência a querer fazer, a fazer com que Deus, a querer fazer que Deus faça o que nós queremos, e não a gente fazer o que Deus quer. Se sabemos que está errado, sabemos que vai dar errado, sabemos que não podemos fazer, e continuamos fazendo. Por quê? Pela dureza do nosso coração? Pela dureza das nossas emoções? Pela minha mente bloqueada? Ou pelo pecado que ainda habita em mim e eu tenho que me arrepender? Talvez o pecado que habita em mim e eu tenho que me arrepender faz com que eu não consiga discernir as promessas e a voz de Deus, por isso não consigo escutar. E se hoje é dia da gente se arrepender, aleluia. Arrependimento é metanoia, mudança de mentalidade. Eu já caminho para lá, não caminho mais, eu mudo de direção, mudo de mente, mudo de forma de pensar. Não é a mesma coisa que remorso, meu irmão. Remorso, eu fico triste pelo que eu faço, mas continuo fazendo igual. Arrependimento é mudança. De repente, hoje em dia, a gente precisa se arrepender, porque tem pecados de estimação que ainda cauterizam em minha mente e não me deixam acreditar nas promessas de Deus. Por isso eu escuto e não obedeço. Eu não consigo obedecer, porque ainda estou com o coração endurecido. Procura com cuidado obedecer a promessas de Deus, a palavra de Deus, e não permitas que teu coração se endureça.
Não permitas isso. Versículo 11 nos fala um pouquinho do repouso. E o que seria o repouso? Fala, versículo 3, versículo 11, diz: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, ou no meu repouso. Tem uma versão que fala repouso, descanso. O que seria repouso? Esse repouso em Deus tem vários significados. Na Bíblia temos vários significados desse repouso. O primeiro deles, aquele do dia sábado, o dia de repouso, o dia de descanso. Se entende como aquele dia sábado, um dia de repouso. Diz: na minha ira, pela dureza dos seus corações, eles não entraram no seu repouso. Não se trata desse repouso do sábado. Ok? Outro entendimento sobre o repouso está na terra prometida. Quando eles entram na terra prometida, o descanso, o repouso está lá em Deuteronômio capítulo 12 e Salmos 95. Desse repouso está se referindo aqui. Eles não entraram no meu repouso, não entraram naquela terra que flui leite e mel, que significa prosperidade e alegria. Isso significa leite e mel, num lugar onde eles possam entrar e possam ser prósperos e felizes. Isso significa o repouso segundo a terra prometida. E outro repouso é a paz que nós temos com o mediador através da fé em Cristo Jesus. Isso também se retrata, se entende como repouso nas Escrituras. E o último repouso seria a nossa vida eterna com Cristo. Então, descartando aquele repouso do sábado, será que Deus hoje pode dizer: meu filho, minha filha, tu estás habilitado hoje para entrar no meu repouso? Como está aquele tempo de qualidade com Deus? Nossa vida eterna com Cristo, nossa vida eterna com o Senhor. É provável que os leitores de Hebreus, eles sabiam essas diferenças de repouso. Por isso eles entendem quando o autor de Hebreus, que a gente ainda não sabe quem é, uma discussão teológica de anos, está escrevendo isso, e ele está dizendo: vocês, se continuam com o coração endurecidos, vocês não entrarão no repouso. É a vida eterna? É aquela comunhão com Deus? Eu sempre digo que não tem momento mais difícil na nossa vida, mais feio na nossa vida, que quando a gente chega naquele momento lá com Deus, que a gente tanto espera. Chegou o momento onde eu me aproximo a Deus, chego nas portas do céu, e Jesus diz assim: João, eu não sei quem tu é. Como tu não sabe? Tu me chamou de João? Não. Eu preguei o evangelho? Não, eu não sei quem tu é. Eu ministrei, eu expulsei demônio, mas eu não sei quem tu é. Eu ensinei a Bíblia em vários lugares no mundo. Eu não sei quem tu é. Seria triste, né? Seria triste a gente chegar naquele momento que a gente tanto almeja e Deus não nos conhecer. E é possível fazer a obra de Deus sem Deus? Sim, é possível. Mateus 7:21 fala: então, não todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas Senhor, eu expulsei o demônio em teu nome, mas eu não te conheço. Mas Senhor, eu fiz, mas eu não sei quem tu é. Mas Senhor, eu não sei quem tu é. E é mais: afasta-te daqui, fazedores de iniquidade. Seria triste a gente não entrar no nosso repouso com Deus por endurecer o nosso coração. Olha que fiasqueiro. Por não querer obedecer Deus. Olha, não querer escutar e fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Não nos arrepender, não pedir perdão, não conseguir se perdoar, não conseguimos deslumbrar o reino de Deus na nossa vida, porque a gente endurece o nosso coração, a nossa mente está dura, nossas emoções estão bloqueadas, e eu não consigo receber de Deus, nem manifestar o amor de Deus para os outros. Olha que terrível seria isso.
E pode ser por pecados de estimação, pode ser por orgulho, pode ser por tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia, as circunstâncias do nosso dia a dia. E hoje a gente está aqui, muito lindo, maravilhoso, e Deus diz: eu não te conheço, porque teu coração ainda está duro. O contexto desse texto, que é aquilo que eles viram a glória de Deus, viram Deus se manifestar no Egito, viram como Deus manifestou o seu poder, levou eles até lá. O faraó se arrependeu, correu, perseguiu. Sim. Oi, meu sonoplasta, ele veio rápido. 2 horas depois ele chega. Estamos quase terminando. Mas tu sabe que... Te amo. Então aquele povo, nem lembro onde estava, mas eu sei que o povo estava lá. Eles viram a glória de Deus, viram o poder de Deus, viram como a manifestação da soberania de Deus se manifestava neles, e eles agora não acreditaram que Deus poderia vencer aquele povo. Quantas coisas a gente vê em Deus, sabemos de Deus, conhecemos de Deus, temos experiência com Deus, temos vivido com Deus, a gente vê experiências de Deus maravilhosas na nossa vida, mas quando a gente chega diante de um gigante, a gente se atemoriça novamente, porque a gente não consegue confiar em Deus. Por isso as Escrituras nos diz: traz à memória, meu irmão, aquilo que te dá esperança. Tu conheces teu Deus? Tu sabe quem é Ele? Do versículo 12 ao 14. Tenha cuidado, irmão, para que nenhum de vocês tenha coração mau, descrente, que se afasta de Deus. Pelo contrário, anime uns aos outros todos os dias, durante tempo, para chamar hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Querido, tu sabe que isso aqui, eu estava vendo o Moody, e ele faz algo, ele fala algo que realmente é uma grande verdade. Quando tu te afastas da igreja, o teu coração vai se endurecendo. Agora não é somente o pecado, agora não é somente as circunstâncias, agora não é tu olhar as minhas feridas, não é as minhas emoções, agora não é isso. Nesses versículos ele está falando assim, ó, querido, não te afasta dos teus irmãos. Quando a gente se afasta da igreja, isso não porque eu seja pastor e porque a gente é parte de uma igreja, não. E quando falo de igreja, falo, não te afasta de estar em comunhão com os irmãos, porque isso vai endurecer teu coração, tu sabia? A gente vai se esfriando aos poucos, quando a gente se afasta da comunhão com nossos irmãos, de dar aquele tempo de relacionamento com nossos irmãos, a gente começa a virar incrédulos e começamos a nos afastar de Deus, porque a gente já não escuta, já não tem mais a mesma linguagem, não escutamos mais uma palavra, já a gente não escuta mais uma bênção, um testemunho, algo bacana que vem de Deus, e a gente começa a se afastar, e a gente começa a se esfriar, e naturalmente a gente começa a ser incrédulos a Deus, porque uma estratégia diabólica te afastar das coisas de Deus, para que tu fiques vulnerável às estratégias de Satanás, do diabo. Então endurecer nosso coração também essa incredulidade é também se afastar de uma vida de comunhão com Deus. Não sei se em algum momento tu te afastou de uma vida em comunhão com Deus e com os irmãos, mas naturalmente a gente começa a endurecer o nosso coração.
Porque cada vez que a gente está junto com nossos irmãos, nós vamos motivando a nossa fé através de testemunhos, através de uma oração, através de escutar uma palavra, através de falar a mesma linguagem, nós motivamos a nossa fé. Por isso é triste quando nós vemos nossos irmãos se afastando da igreja. Quando eu falo igreja, não estou falando das quatro paredes, estou falando do relacionamento entre nós como irmãos. Quando as pessoas começam a se afastar, a incredulidade começa a avançar e nosso coração começa a ficar duro as coisas de Deus pela incredulidade. Nós nos animamos uns aos outros. Tu já percebeu que quando a gente está triste, quando a gente anda meio angustiado, nós chegamos perto de um irmão e o irmão, aquele irmão que vai para cima, que te motiva, que ora por ti, diz: não, meu irmão, vamos lá, que Deus é Senhor, Deus está na autoridade, Deus está contigo, e Ele ora por ti. Aquele revigora. Estou querendo falar difícil, não sai, mas revigora a minha fé, e eu começo a alimentar minha fé. Então, quão importante para nós estar em comunhão na nossa igreja, com nossos irmãos, com os filhos de Deus, para que a gente junto possamos avançar. Mas tem pessoas que dizem assim: não, eu acredito em Deus do meu jeito, da minha forma, eu creio em Deus como eu quero, eu não preciso. Tem gente que diz assim: eu não preciso ir na igreja para crer em Deus. Meu irmão, esse irmão está com o coração endurecido, com certeza, e daqui a pouco ele vai deixar de acreditar em Deus, porque a incredulidade vai avançar ele, porque sozinho não dá. Estar junto, escutar uma palavra, nos animar uns aos outros. Os israelitas, aquela geração, eles deixaram de entrar na terra prometida. Sabe por quê? Por falta de confiança em Deus e por falta de relacionamento com Deus. O deserto não é para a gente ficar, o deserto é para a gente passar. O deserto é um momento de intimidade. Eles tinham passado 430 anos no Egito, sendo servos. E agora chama eles para um tempo de intimidade, para um tempo de relacionamento. E isso que está falando Hebreus aqui. Mas eles endureceram os seus corações. E por mais que conheciam muito de Deus, escutaram muito de Deus, não conseguiam viver um relacionamento com Deus. E Hebreus nos chama a atenção no versículo 15 ao 19 de exatamente as mesmas coisas. Ouviram e a sua rebelião não deixaram eles obedecer. Ouviram, mas os seus pecados não deixaram eles de obedecer. Ouviram, mas satisfazer os seus pecados, o seu corpo, falou mais alto que obedecer à voz de Deus. Quantas coisas a gente tem que deixar hoje, porque isso está endurecendo o teu coração, o meu coração. Quantas coisas a gente não consegue. Diz assim o versículo 17: e contra que Deus se indignou durante 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres ficaram no deserto? E ele jurou que não entrariam no seu descanso. Versículo 19: assim vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. O que tu queres de Deus hoje? O que tu esperas de Deus hoje? Lembra, Deus mais reage que age. Deus vai reagir a teu movimento, a tua fé, a tua obediência. Deus mais reage que age. O que está fazendo o teu coração ficar cauterizado? É a rebelião? É o orgulho? É o pecado? É a desobediência, a incredulidade? O que é que é?
O que tem feito teu coração não conseguir obedecer a Deus? É a religiosidade? Não tem um coração ensinável, tu sabe tudo? Tu é o mais espiritual? Eu sou o mais espiritual? O que é? A soberba? Soberba espiritual? Não sei se existe isso, mas será que a gente pode ser um soberbo espiritual? Julgar pessoas? Fazer exceção de pessoas? O que te impede? O que tu não está te deixando? O que está endurecendo o teu coração? Querer que Deus faça as coisas do teu jeito, como tu quer? O que está endurecendo o teu coração? Se afastou de Deus? Se afastou da igreja? Está escutando outras verdades? O que está fazendo o teu coração? O pecado? Satisfazer os teus pecados? Satisfazer o teu corpo? Satisfazer os teus desejos? Será que é isso que está endurecendo o teu coração? Porque se tu estás escutando e teu coração está duro, alguma coisa errada não está certo. Tem alguma coisa aí que é necessário a gente orar. Vamos ficar de pé?